Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família com toda sorte de bênçãos. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 16. 8, 16. Quero que você preste atenção que ontem, quando nós lemos sobre a parábola do semeador, antes de nós orarmos e lermos este texto, ele no versículo 9, ele passa a ensinar a parte aos seus discípulos. Então o que nós vamos ler agora, do 16 ao 18, foi algo que Jesus disse aos seus discípulos. Então eles receberam esse ensinamento. Eles receberam o ensinamento do semeador, sobre nós termos que fala de um coração, que seja um coração como uma boa terra, pronto para receber a palavra de Deus, para esta palavra de Deus cair nesta boa terra e frutificar. É assim que deve ser o nosso coração. Nosso coração não pode ser um coração endurecido, amém? Um coração cheio de entulhos, cheio de lixo, coisas que vão impedir, de espinhos, que vão impedir que a palavra do Senhor possa crescer e dar frutos. Entenda, nós precisamos dar frutos. Amém? Toda boa árvore dá frutos e frutos bons. Amém? Não há uma árvore boa que dê frutos maus. A árvore boa, ela dá bons frutos. Mas nós vimos aqui que tem árvores que crescem e não dão frutos. Não frutificam. Amém? Por causa dos espinhos, das cobiças, todos esses desejos. Nós podemos aprender isso aqui. Então, Jesus ele estava ensinando os seus discípulos e agora ele vai complementar o seu ensinamento. Ele vai falar algo que é muito importante para nós, muito importante para aqueles que são discípulos de Jesus. E você é um discípulo de Jesus, por isso que você está aqui, ouvindo a palavra, acompanhando a palavra, porque você tem buscado o Senhor Jesus, você é um discípulo de Jesus, você quer mais do Senhor na tua vida, você quer mais do Espírito Santo, você quer ter mais comunhão, mais intimidade com Deus. Amém? Então vamos orar antes. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a graça de compreender a Tua palavra, dá-nos entendimento e vivifica esta palavra no nosso coração, para que ela venha transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. Então olha só, Jesus ele estava dizendo, os discípulos estavam perguntando para ele a explicação da parábola, porque eles não tinham compreendido a parábola de Jesus. Então Jesus ele explica aquela parábola, e quando ele explica a parábola, é isso que nós precisamos entender o contexto para compreender o versículo 16 em diante. Quando ele explica a parábola, ele traz luz, ele traz conhecimento. O conhecimento é luz, o conhecimento é revelação, assim como a luz revela o que tem à nossa volta, assim como a luz revela se tem algo que nós podemos tropeçar, assim como a luz revela onde está a sujeira, assim como a luz revela quando tem algo fora do lugar. Então, o conhecimento ele faz a mesma coisa na nossa vida. E aqui Jesus diz assim no versículo 16, ninguém depois de acender uma candeia, o que é uma candeia? Era um objeto pequeno de cerâmica que se colocava o azeite, né? Aquilo é uma lâmpada, né? Mas podemos usar esse mesmo exemplo. E que tem uma ponta, onde esta ponta ela é acesa e ali então ela fica iluminando dentro da casa. E isso era muito comum nas casas naquele tempo, inclusive elas não tinham janela, escute isso, elas só tinham porta, então ela era escura. Ela era um lugar escuro, né? Até para que evitasse o calor de entrar e ficasse mais fresco, etc, etc, tá? Que não venha ao caso isso agora. Mas ele diz que ele acende uma candeia. Ninguém depois de acender uma candeia, por que a pessoa acende a candeia? Para iluminar a casa. Quando nós podemos trazer esta figura da casa para a nossa vida, para o nosso coração? Quando o Senhor vem e traz revelação, traz conhecimento, traz entendimento e nós começamos a praticar isso, isso começa a trazer luz no nosso coração e as trevas começam a se dissipar. E o mal começa a sair. Outro dia, conversando, até uma conversa minha com o pastor Sandro, nós estávamos conversando e nós temos o mesmo entendimento, que tem pessoas que elas são libertas quando nós falamos sai em nome de Jesus, o demônio sai. E outras não, outras elas são libertas pela palavra de Deus, pelo conhecimento, pela prática. Então, eles vêm
Ele vem trazer essa ilustração de uma candeia, de uma lâmpada que é acesa dentro de uma casa e começa a mostrar como é que tá, o que tem lá dentro. Se tem até algum animal peçonhento, que era algo comum, um escorpião, por exemplo, né? Uma serpente que poderia estar se abrigando em algum momento, se escondendo. Então a lâmpada fazia isso. E na nossa vida é a mesma coisa, no nosso coração é a mesma coisa. O ensinamento de Jesus, ele vem trazer luz para nós em primeiro lugar, para o nosso coração em primeiro lugar, para aquilo que nós precisamos mudar, para aquilo que nós precisamos abandonar, para aquilo que nós precisamos retirar da nossa vida. Então ele diz, ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso. O que significa cobrir com um vaso? Esconder a luz. Não esconde a luz, a pessoa acende a candeia para iluminar. Ela quer que a casa fique iluminada, ela não acende a candeia para depois colocar um vaso em cima e cobrir a chama, cobrir a sua luz. E ele também diz assim, ou a põe debaixo da cama. Também, né? Um cobre, o outro é um obstáculo para a luz, você percebeu? Ambos são obstáculos, mas um vai cobrir a luz completamente, o outro não. O outro vai ser só um obstáculo, onde você vai até poder ver, ó, tem uma luz ali, mas ela não vai iluminar, ela não vai exercer a sua função. Ela não vai estar desempenhando a sua função naquela casa. Uma porque foi coberta e a pessoa não quis. Lembra dos tipos de coração? E a outra porque colocou a luz só onde queria iluminar, não quer mostrar o resto. Olha que coisa tremenda isso. Não quer que a luz venha iluminar e revelar outras coisas. É da fala daquela pessoa que não quer mudar completamente, ela quer só mudar aquilo que a incomoda. Nós temos que deixar a palavra de Deus, a luz de Cristo, mudar tudo, revelar e mudar tudo na nossa vida. Não somente aquilo que nos incomoda, e nós também não podemos ter a palavra só como uma letra, como um conhecimento e cobrir ela com um vaso e não viver. E então coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Então ilumina toda a casa, mas também fala de iluminar e levar a luz, o conhecimento para as outras pessoas, a revelação para as outras pessoas, o ensino de Cristo para as outras pessoas. Para isso a luz tem que estar, a vela ou a lâmpada deve estar, a candeia deve estar no velador, que é o que? Uma prateleira alta dentro da casa, onde ela é acesa ali, e ali então ela ilumina toda a casa. E ele pode ver tudo que tem dentro da sua casa, e quem chega pode ver a luz de Cristo naquela casa. E aí nós precisamos nos perguntar, nós estamos colocando trazer para nós. A luz de Cristo, ela está num lugar onde ela está iluminando tudo nas nossas vidas, e nós estamos dispostos a mudar, a tirar, a remover, a limpar aquilo que é necessário? A luz está posta num lugar na nossa casa onde as pessoas que entram nas nossas casas, ela reconhece que ali há um cristão morando, ali a casa de um cristão, e eu falo para você, a tua casa física, mas também pelas tuas atitudes, no teu trabalho, aonde você vai, na tua honestidade, nos teus princípios. A pessoa enxerga Cristo em você e ela enxerga Cristo quando vai na tua casa. Como tem aquela piada, né? De que o marido era uma coisa em casa, o presbítero era uma coisa em casa e outra na igreja. Então o filho disse assim, puxa, eu queria morar com você na igreja, porque lá na igreja você é diferente. Amém? Versículo 17, nada há oculto que não haja de se manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. É a função da luz, é a função do conhecimento. É a função do entendimento, quando o nosso conhecimento, nosso entendimento é aberto. Amém? Então tudo é revelado nesse momento. Mas ele termina com algo que é muito forte. Esta porção no versículo 18. Diz assim, vede pois como ouvis. Então você vê que ele está falando de uma candeia, e essa candeia, na verdade, se ele está dizendo vede como ouvis, significa que ele estava falando do quê? Do conhecimento, da revelação da palavra. Daquilo que ele estava fazendo para os discípulos. Olha, eu estou mostrando para vocês o entendimento dessa parábola. Eu estou mostrando para você as verdades do reino de Deus. Eu estou mostrando para você e te dando, abrindo os teus ouvidos para você ouvir a palavra de Deus. Agora ele diz, vede pois como ouvis. Porque ao que tiver, se lhe dará.
Ao que tiver o quê? Ouvindo. E este ouvir, ele, claro, está implícito o praticar. Então, ao que está ouvindo e praticando, se lhe dará. Porque na economia de Deus, ele não vai dar para mim e para você algo para ser desperdiçado. Então, se você ouve e estiver ouvindo, mais você vai receber, mais revelação você vai receber, mais intimidade com Deus você vai ter, mais conhecimento você terá. Amém? E ao que não tiver, agora ele diz, ó, esse é o que ouve, mas é o que não ouve, é o que ouve, né? A palavra de Deus diz lá, né? Aquele homem imprudente que ouve a palavra de Deus e não pratica. Ao que não tiver o que? Ouvindo, ou seja, recebendo aquele conhecimento e colocando em prática, aquele que está com seu coração endurecido, com seus ouvidos fechados, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Então, ao que mais tem, mais vai ser dado. Ao que menos tem, até o que tem vai ser tirado. Mas ele está falando do que aqui? Daquele homem, daquela mulher que ouve a palavra de Deus e a vive, a pratica de fato. Amém? Então, este vai receber do Senhor cada vez mais entendimento, cada vez mais revelação, cada vez mais compreensão da palavra, porque ele de fato vive aquilo que ele ouve. Mas aquele que não ouve, esse até o que tem vai ser tirado. Sabe aquela pessoa que era um crente fervoroso dentro da igreja, vamos chamar assim, tá? E de repente ele se desvia e ele não acredita mais em nada. É isso que ele está falando. Ele não acredita mais em nada porque até o que ele julgava ter foi tirado. Porque, na verdade, ele não ouviu. Ele não estava com seus ouvidos abertos, ele não estava disposto a colocar a candeia num lugar alto na sua casa para iluminar toda a tua casa e operar as mudanças que eram necessárias. Porque eu falei isso para você ontem. Eu disse para você, o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o posicionamento, o dar o passo de fé, ele é nosso. Não é Deus quem vai fazer isso por nós. Não é Deus que vai praticar a sua palavra por nós. É nós que temos que praticar a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. É uma palavra dura, mas é uma palavra muito importante para nós. Porque Jesus está falando para os seus discípulos, então ele está falando para mim e para você. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos ouvidos, dá-nos entendimento, mostra para nós aquilo que talvez nós não estejamos ouvindo. Talvez que nós estamos deixando de perceber. Traz para nós entendimento e ajuda-nos, Senhor, porque nós queremos viver e praticar a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que ao que ouve, mais lhe será dado. E ao que não ouve, até aquilo que ele tem lhe será tirado. E nós queremos a cada dia andar mais na Tua presença, te conhecer mais, porque nós sabemos que aonde o Senhor está, ali a vida. Aonde o Senhor está, ali está a bênção. Aonde o Senhor está, ali está a libertação. Aonde o Senhor está, ali a cura. Em nome de Jesus, nós queremos andar nos Teus caminhos. Abençoa cada um que está conosco aqui, cada família aqui representada. Abençoa cada casamento, abençoa os pais, os filhos, os netos. Abençoa, meu Deus, o trabalho, a profissão dos Teus filhos. E, meu Deus, traz um avivamento, tira todo o endurecimento dos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, para que nós tenhamos um coração como uma boa terra que recebe a Tua palavra e frutifica em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tenha um bom dia. Deus te abençoe.